Olá, Ariano, Ariana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Áries. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Durante as minhas leituras mensais, eu sempre recomendo que você veja esse vídeo ao menos 2 vezes durante o mês de dezembro, né? No começo e no decorrer do mês, para que você compreenda a transmutação, a transformação energética desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 5 casas. Na casa 1, a minha prioridade. Na casa 2, o que está me impedindo de acessar esta prioridade. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar, modificar durante o mês de dezembro. Na casa 4, são as influências externas benéficas sobre nós. E na casa 5, um resultado, um conselho, né, para você durante este mês de dezembro. Após a análise destas 5 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente o mês de dezembro para você, bem como trarei uma indicação de leitura. Bem, sobre a energia da casa 1, nós temos o 8 de copas. Na casa 2, que está me impedindo, né, de acessar essa energia, essa vibração, nós temos o 7 de copas. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar, modificar, nós temos a carta da estrela, né, o arcano maior de número 17. Na casa 4, as influências externas benéficas, né, sobre nós. Nós temos a energia do 10 de espadas. E na casa 5, como resultado, um conselho, nós temos a energia do 5 de espadas. Gratidão. Bem, Ariano, Ariana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Se possível, deixe aqui nos comentários o local, a cidade de onde você está assistindo a esse vídeo. Sobre o 8 de copas, nós temos a carta de número 8. Sobre o 7 de copas, nós temos o mensageiro, o cavaleiro. Sobre a carta da estrela, nós temos os caminhos. Sobre o 10 de espadas, nós temos a chave. E sobre o 5 de espadas, nós temos a energia do cão. Gratidão. Bem, Ariano, Ariana, a minha prioridade para o mês de dezembro de 2023 está atrelada à energia, à vibração do 8 de copas. Diz assim: não procure verdade espiritual fora de você. A verdade está dentro de nós. Nós podemos usar alguns mecanismos que são externos a nós, como, por exemplo, um conhecimento. Mas esse conhecimento, essa verdade que está aqui nesse livro, por exemplo, é apenas a verdade deste autor, deste escritor. Eu tenho que mergulhar, ok? Eu tenho que pegar este instrumento, se for do meu desejo, da minha intenção, e fazer com que esse instrumento se transforme numa ferramenta. Então, o tarot está dizendo aqui que a prioridade, né, é focar, é procurar uma verdade de cunho espiritual. Mas volto a repetir, essa verdade de cunho espiritual não está fora de nós, ela está dentro de nós. Há necessidade de deixar algo para trás, né, de deixar algo no passado ou esquecer o passado e seguir em frente.
porque eu tenho a energia da transmutação e da transformação, dizendo aqui que há fins de ciclos, para início de novos ciclos. Então nós temos aqui uma certa energia de abandono. Há a necessidade de mergulhar no nosso eu interior e buscar essa verdade dentro de nós. É a busca do mundo espiritual, é um despertar aqui novas conexões com a espiritualidade durante o mês de dezembro. Nós podemos aqui sentir que estamos desnorteada, ou mesmo que está faltando algo dentro de nós e a gente vai em busca através do processo de peregrinação. Cuidado que a busca ela não está sendo efetivada aqui de forma correta. Há necessidade de mergulhar dentro do eu. Então, quando você mergulhar dentro de você, observar, fazer aqui a autoanálise, você vai descobrir que o que você está procurando fora de você está dentro de você. E aí nós temos na casa 2, o que está me impedindo de acessar essa energia do 8 de copas, nós temos o 7 de copas. Olha que interessante, é o processo da imaginação. Tá? E o que essa imaginação pode criar? É como se nós estivéssemos aqui criando uma ilusão, sonhando acordado, né? É uma energia de sedução, de dificuldade entre distinguir entre a ilusão e a realidade. É um processo de alucinação, de incerteza. É como se a gente nos olhássemos, né, frente ao espelho, mas a gente não vê a nossa imagem refletida nitidamente nesse espelho, porque há fumaça, há conexão com a mente, e nós não somos o campo mental. Há muitas opções de escolhas. Tá? E nem tudo parece ser o que é. Centre em você. Faça as mudanças necessárias a partir de você, porque nós temos aqui também um cavaleiro, o mensageiro, trazendo movimento, né? Trazendo aqui novas conexões. E conexões, por incrível que pareça, 8 de copas, as emoções, e o 7 de copas também falando sobre o nosso campo emocional. É uma carta também que está ligada às nossas emoções. Mas vai haver transformação, transmutação. A necessidade aqui de olhar para o eu e não para fora, não olhar para as outras pessoas. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar, modificar durante este mês de dezembro, nós temos o arcano maior de número 17, a carta, né, da estrela, trazendo o aspecto aqui do guia, né, da luz e do brilho. É uma carta que traz a energia da renovação e do rejuvenescimento. Há um aspecto aqui de cura, né? Então a gente deve focar em quê? Focar um pouco mais nas terapias alternativas, nas questões de cunho espiritual, né? Há aqui interesses em terapias alternativas e espiritualidade. Se você trabalha já com essas questões, vai haver reconhecimento durante esse mês de dezembro, né? Porque nós temos aqui uma luz guia para aquelas que estão indecisas em que caminho seguir. Pare, pense um pouco e peça, né, proteção de cunho espiritual para que você tenha expansão. Na realidade, não foque no caminho, foque na meta. O caminho pouco importa, né? Este caminho vai te direcionar, vai levar para a tua meta e para os teus objetivos, né? É como se nós estivéssemos aqui encontrando o caminho certo. Não fique na dualidade, vá, se permita, né? Há muita esperança aqui e nada é impossível. Então, é como se nós estivéssemos trazendo para nós, durante o mês de dezembro, muita sorte, muita luz na escuridão, muito brilho, né? Atrelado à carta da estrela e à carta do caminho. A energia da estrela traz aqui uma certa, vamos dizer assim, influência, né, do signo de Aquário sobre nós, que traz essa perspectiva de luz, de brilho, de cura, de transmutação e de transformação. Abaixo, na casa 4, são as influências externas benéficas sobre nós. Por incrível que pareça, nós temos a energia do 10 de espadas, que é uma energia
de um pouco de peso, de dor, mas o tarot está dizendo que nós temos que observar alguns aspectos e fazer a transmutação, a transformação. A chave, né, é você abrindo portas. Então, a chave, ela traz a energia de novas conexões, de abertura. A chave, perdão, ela também fala do nosso lar, da nossa casa, da posse, né, que há sobre as nossas mãos. Então, cuidado apenas com o aspecto da destruição do campo mental. Há necessidade aqui de matar o nosso antigo eu. Há uma autoanálise crítica necessária, mas ao mesmo tempo dolorosa. É como se nós precisássemos aqui desmontar algo ou alguma coisa para que nós possamos nos sentir aliviado, aliviada. Há aqui uma influência externa benéfica dizendo que nós devemos eliminar padrões de pensamentos antigos, que traz ruína, que traz devastação, né? É a noite escura da alma aqui levando ao renascimento, perdão. É a destruição do campo mental. Então, se há uma influência externa benéfica sobre nós durante o mês de dezembro, é a não identificação com a mente, com as críticas que o nosso campo mental faz sobre nós mesmos. Então, tenham cuidado, porque essa chave está na sua mão. Então, é você que abre portas, é você que abre aqui as mudanças necessárias que você deve fazer na sua vida durante esse mês de dezembro. Então, tenha um foco, traga a atenção para você. Atrelada a essa energia, a essa vibração, a chave traz a abertura, a transmutação. Seja críticas dentro do ambiente doméstico, na nossa casa, no nosso lar, ou até mesmo nas questões aqui de cunho profissional, material, atrelado às nossas ideias e expansão, onde nós devemos fazer as mudanças. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Áries. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha a melhor compreensão dessa leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 5, como resultado, um conselho: cuidado com a energia de pessoas que estarão à sua volta. Preste atenção, né? Tem pessoas aqui tentando tirar vantagens de você, ou usar essas vantagens a qualquer custo, mas não irão conseguir, porque nós temos um mentor espiritual, um guia, te protegendo, te ancorando. E olha só, essa pessoa que tentará tirar vantagem de você pode ser aqui um masculino, tá? Porque o cão também representa o masculino. E essa pessoa busca aqui a vitória a qualquer custo sobre nós. Nós precisaremos expor a fraqueza dessa outra pessoa, ou ele irá tentar expor a nossa fraqueza. É uma energia de tripudiação, de desonra, de necessidade de progredir, de fazer ou levar sobre a nossa energia. Só que o tarot está dizendo que você tem que ficar atento a essa energia, a esta questão, né, do 5 de espadas, que é alguém que tenta tirar vantagens sobre nós a qualquer custo, mas não irá conseguir, porque nós temos aqui um mentor, um guia, um anjo, um arcanjo nos protegendo, trazendo luz e brilho sobre nós. Então, fique atenta para que você não permita que as outras pessoas tirem vantagens de você. Então, observe tudo e todos atentamente, né? Então, há esse aspecto aqui da observação. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você se conecte a este anjo, a este arcanjo, através da mensagem que eu irei passar para você, bem como o salmo correlacionado ao mesmo. O anjo, o arcanjo, que vai reger esta leitura é o arcanjo de número 34, Lerahia. Arcanjo de número 34, Lerahia. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo
de número 34, é o Salmo de número 130, e a mensagem diz o seguinte: você deve manifestar seus talentos. Mantenha a sua casa e todas as coisas sempre limpas e organizadas. Através de suas ações, ajude os semelhantes, dando-lhe bons conselhos. Invoque este anjo para manter suas atitudes firmes, para resolver qualquer problema e superar decepções. Lerahia, arcanjo de número 34, o salmo para conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 130. Como indicação, como indicação de leitura, né? Eu trago o livro do Siri Prembaba, Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos. Anteriormente eu falei sobre o livro também do Siri Prembaba, Amar e Ser Livre. Eu trago esses livros porque ele tem me ajudado na minha expansão de cunho espiritual como chave, né? Para que eu possa abrir portas e me expandir. Lembrando aqui sobre a energia do 8 de copas. Estas conexões eu faço voltado para o meu eu e não externo, não idealizando ou colocando aqui o Prembaba como um aspecto superior ao meu. Compreenda, a gente tem que estar aqui no mesmo patamar, mas usar o conhecimento dessa pessoa para que também possa nos auxiliar no nosso desenvolvimento espiritual. O prefácio desse livro é escrito pelo Reinaldo Gianecchini. Ele diz assim: este livro é sobre o propósito e seu estudo abrange tanta coisa, tem tantas vertentes. Aqui Prembaba põe luz sobre o tema com a clareza própria de um líder espiritual. Sugere caminhos, práticas e exercício que pode facilitar os processos e entendimentos. Sabemos que estamos alinhados com o nosso propósito quando encontramos um motivo real para acordarmos e vivermos o dia com alegria. E esse motivo, em última análise, é vivermos o amor. Prem tem me ensinado bastante sobre isso e talvez faça parte do meu propósito dividir o meu caminho com vocês. E aqui eu trouxe um recorte que eu achei bem interessante e gostaria de ler para você. É sobre a consciência do propósito. Ele traz uma abordagem do tema sobre a ação e devoção. Ele diz assim: ao desenvolvermos nossos dons e talentos, que são nossas habilidades natas, mesmo que elas ainda sejam usadas para realizar os caprichos do ego, nossas ações passam a ser carregadas de uma eficiência ímpar. O resultado das ações que nascem dos nossos dons naturais é sempre carregado de uma beleza e um brilho extra. É quando existe a consciência do propósito maior dessas ações. O resultado é particularmente luminoso, porque elas ganham uma qualidade ainda mais especial. Ter consciência do propósito é saber que o seu lugar no mundo, é saber a sua função no plano divino. Você sabe que está onde deve estar. É como a peça de um quebra-cabeça, que ao se encaixar, se torna algo maior. E esse encaixe permite que suas ações ganhem essa nova qualidade, a qualidade do serviço ou da doação. O propósito da alma está intimamente relacionado ao serviço. Podemos dizer que serviço é o propósito, são sinônimos, pois servir significa ser um instrumento para a realização do propósito maior da expansão da consciência. Servir é tornar-se um canal do amor para fazer o outro crescer, prosperar, ser feliz, para fazer o outro brilhar. Ao ativar o seu propósito, o que significa colocá-lo em movimento, você se torna uma inspiração para os outros, um canal para a expansão da consciência coletiva. Em outras palavras, serviço é colocar o amor em movimento, ou seja, deixar o amor passar por você para chegar às outras pessoas. Uma das características do propósito é amar e expandir, o nosso amor incondicional para as outras pessoas. Ele subdivide o livro em vários temas, como, por exemplo, o nascimento, no capítulo 1,
No capítulo 2 ele fala sobre o crescimento, a falsa, né, identidade que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa vida. E depois ele traz o aspecto da morte do falso eu. E aí ele vai falar sobre o renascimento, né, voltando-se para dentro, para a meditação e para a contemplação, a nossa maturidade e, por fim, a transcendência. Depois ele traz 7 chaves, 7 práticas, né, espirituais, para que a gente possa expandir o nosso amor incondicional e focar no nosso propósito e ter a coragem de ser quem somos. Esse livro tem me ajudado, espero que você também possa ler, né, e adquirir experiência também e trazer um pouco mais de expansão. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para acesso aos livros, bem como ao tarô que eu utilizo nessa leitura e o baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz. Namastê, beijos no coração, até breve.